Eu vou morrer, disse ele. Devo morrer nessa loucura deplorável. Assim, não de outra maneira estarei eu perdido. Tenho pavor dos acontecimentos futuros, não em si mesmo, mas em seus resultados. Tremo só de pensar em qualquer, mesmo o mais trivial incidente que possa afetar a intolerável agitação da alma. Não tenho, de fato, aversão ao perigo, mas sim ao seu efeito absoluto, o terror. Nesse desalentado e deplorável estado, sinto que, mais cedo ou mais tarde, chegará um momento em que deverei abandonar a vida, junto com a razão, em alguma luta com o sinistro fantasma, o medo. Imagine que um certo dia sua amiga de longa data, mas distante, declara que precisa de sua visita, sua ajuda, e te convida para visitar sua grandiosa moradia. Você aceita o convite, mas só pelas condições fatais que sua amiga infelizmente está passando. Chegando no lugar, os delírios do anfitrião se tornam cada vez maiores, mas você precisa ser forte e não demonstrar medo, o que é difícil quando isso é exatamente o que você está sentindo. Se isso já não é o suficiente, uma morte acontece e seu amigo insiste em um método diferente para ela celebrar a falecida. Colocá-la em um caixão lacrado em um quarto que é coincidentemente embaixo do seu. Novamente, você expõe o papel da voz da razão, mas está ficando cada vez mais difícil. A casa parece que está ficando cada vez mais viva e o exato contrário está acontecendo com seu amigo. Roderick Usher, seu melhor amigo. Até que em uma noite de tempestade, você se encontra com a insônia e a imaginação que antes você negava. Elas estão cada vez mais altas, junto com a vivacidade e o barulho do casarão. Seu amigo está perdendo a cabeça. A tensão, o terror e o mistério estão no ápice. O que você faria nessa situação? Bom, esse é exatamente o cenário que o protagonista de A Queda da Casa de Usher teve que enfrentar. Vem com a gente conversar sobre Edgar Allan Poe e com sorte você vai conseguir dormir à noite. Edgar Allan Poe, história do Padre do Mistério, foi um renomado escritor, poeta, crítico e estudioso do início do século XIX. Edgar nasceu em 9 de janeiro de 1809, filho de atores de teatro e viajantes. Foi abandonado por seu pai ainda criança e adotado por outra família, que o ensinou de estado e convento. Essa família proporcionou muita qualidade de vida para Edgar pelos estudos, mas mesmo assim ele nunca foi adotado oficialmente. Em 1924, ele começa seus primeiros poemas. Nesse mesmo ano, sua primeira desilusão amorosa. A mãe de um amigo que ele gostava muito morreu. Nesse mesmo ano, se apaixonou por uma vizinha, mas esse romance era proibido pela família. Em 1826, Poe se matriculou na faculdade e acabou contraindo muitas dívidas. Isso foi suficiente para que a relação entre eles e o país fosse suportável, sendo expulso de casa. Sendo assim, Poe se mudou para a cidade natal. E no ano seguinte, publicou seu primeiro livro, com o pseudônimo de Bostoniano, ou seja, quem nasce em Boston. Em 1829, ele se muda com sua família adotiva, passando por muitas crises financeiras. Ao pedir ajuda ao pai adotivo, ele é desertado. Então, Poe começa a se sustentar com o auxílio de seus poemas. Em 1933, ele ganha um concurso com um escrito em uma garrafa que narra uma missão do exército. Logo após, ele passa a publicar coleções de poesia em jornais e se torna um crítico literário e redator. Apesar de todo sucesso, Edgar tinha saúde mental muito abalada. Ele já foi matado algumas vezes. Em 1866, ele se casou com sua prima Virginia, que tinha 13 anos na época. Depois de 10 anos, ele publicou seus contos pela primeira vez com seu nome próprio, sendo um deles o Corvo e a filosofia da composição. Em 47, sua esposa morreu. Ele se tornou alcoólatra. Após 2 anos, ele deu com desconhecidas. Sua última frase foi: sim, ajudar o próprio alma. Ele tem mais de 15 adaptações de suas obras pelo mundo, sendo uma delas brasileira, disponível no YouTube, chamado O Conto de Edgar, em que cada episódio é uma adaptação do conto do autor. E A Queda da Casa de Usher, que está disponível na Netflix. Ficou curioso? Vai saber mais. Então, a unidade de efeito é o que a gente pode classificar como os sentimentos que o autor visa despertar nos leitores através da narrativa. Sabendo disso, a gente pode perceber que nesse ponto, já logo no começo, o autor deixa claro o tipo de sentimento que ele visa despertar nos leitores, de tensão, suspense. O conto já se inicia com um trecho que demonstra como vai ser a leitura do conto.
Durante todo aquele triste, escuro e silencioso dia outonal, com o céu coberto por nuvens baixas e precipos, estive percorrendo sozinho, a cavalo, uma região rural singularmente deserta, até que enfim avistei, com as primeiras sombras da noite, a melancólica casa de Yoshi. Não sei porquê, mas assim que entrevi a construção, um sentimento de intolerável tristeza apoderou-se de meu espírito. Digo intolerável porque essa impressão não era suavizada por qualquer sensação menos prazenteira, porque poética, com que a mente geralmente recebe até mesmo as mais sombrias imagens naturais de desolação e de terror. Essa tensão vai sendo criada não só no começo, mas durante todo o conto, e afeta não só o nosso narrador-personagem, mas também nós, leitores. Essa tensão é formada a partir das descrições que o narrador fornece, que são feitas detalhadamente, contribuindo para que seja possível a gente visualizar o que está sendo contado. Somos capazes de visualizar esse cenário tenebroso e sombrio. Com todos os detalhes, possivelmente a ideia de Poe era essa, ser o mais delicioso possível, para que a imaginação seja acionada e os leitores possam entrar no clima fantasmagórico do conto. Analisando alguns pontos sobre o conteúdo da obra, a primeira coisa que a gente pode observar é a retratação de uma doença aqui nesse conto. A doença do Roderick pode servir para compadecer não só ao narrador da história, mas também aos que estão lendo. O uso disso provavelmente não foi coincidência, porque em uma outra obra do Poe, no conto O Corvo, somos apresentados a um homem que, conversando com o corvo, ele busca informações sobre sua falecida esposa. E isso reflete diretamente na vida do Poe, porque na época a sua esposa Virginia estava acamada depois de contrair tuberculose e que mais tarde viria a falecer. E usando esse tópico, o escritor possivelmente queria sensibilizar os leitores ao abordar este tema e, consequentemente, a morte. E falando em morte, esse é um elemento muito importante nesse conto. Ela está retratada aqui tanto de forma literal quanto simbólica. Logo no título, a gente tem indícios de que mortes, mas nesse contexto quedas, vão ocorrer. E baseado nas informações que o narrador fornece pra gente, podemos chegar à conclusão de que os irmãos possuíam algum tipo de ligação com a mansão. Como o narrador mesmo descreve, a casa já estava bastante velha e afastada de tudo e todos, assim como os irmãos, e possuía uma rachadura vertical. E essa rachadura, bem como a casa em seu estado por inteiro, poderiam ser uma representação da situação dos irmãos. E como já se sabe, os irmãos possuem uma doença que assombra toda a família. E considerando que eles não possuem descendentes e logo eles vão sucumbir à doença, a casa também poderia já estar nas últimas, considerando o estado em que ela se encontrava. A segunda coisa que podemos observar nesse conto é que o narrador não sabia muito sobre a vida do Roderick, mas ele sabia que o tronco genealógico da família Usher era linear, e nas palavras dele, toda a família se perpetuara em linha direta de descendência. Isso nos leva a entender que eles se relacionavam com seus semelhantes. E pela interpretação da maioria das pessoas, relacionamentos entre pessoas de uma mesma família resultariam em filhos nascendo com doenças ou condições hereditárias. E como a gente sabe, os irmãos possuem uma doença hereditária. Isso nos leva a entender que eles são fruto desses relacionamentos entre a família e pode servir como explicação para a origem da doença que eles possuem. Isso levanta a hipótese de que a Madeline talvez fosse sua esposa ou que deveria ser. E se pensarmos que eles não possuíam descendentes, talvez estivessem tentando não dar continuidade aos costumes da família Usher. Tendo em consideração tudo que foi dito sobre o autor e sobre a obra anteriormente, é muito importante fazer essas comparações entre a história de vida de Edgar Allan Poe e também os temas relacionados em suas histórias, principalmente aquela da casa de Usher. É muito importante dizer que durante a vida de Edgar, como dito, ele sofreu muitas perdas, perdeu muitas pessoas, muitas decepções e sofreu de abuso de substâncias, morreu muito novo e suas obras só foram reconhecidas depois de sua morte. Então, mesmo que sim, ele se sentia atraído por esses temas de macabro, sombrio, a sua vida também era dessa forma, era uma vida escura, passando por muitos momentos ruins. Então, não é de surpreender que uma parte da inspiração dessas histórias veio sim de sua vida. Durante a leitura do conto e a pesquisa, nós interpretamos que o casamento do Poe, ele pode ter influenciado no conto, porque ele era casado com a prima dele, e no conto da casa de Usher, os Ushers se casavam entre si. Eles não podiam casar com pessoas que não fossem Ushers.
Assim, Poe retratou esse relacionamento entre parentes de uma forma mais macabra dentro do conto. Essa foi a nossa interpretação sobre o texto para ajudar vocês a compreender ele também. Mas se vocês tiverem uma outra compreensão do texto, pode deixar nos comentários. A história, como citado anteriormente, acontece nos interiores da casa de Usher, e o narrador, que está na primeira pessoa, vai interagindo com o espaço de acordo com a movimentação, com o que vai acontecendo. A ambientação pode ser classificada como dissimulada, por ter essa questão da interação do narrador com o espaço e também como reflexa, por a introdução do fio narrativo e também por possuir a perspectiva da personagem. No decorrer da história é possível observar uma evolução desejada, que é quando o espaço vai acompanhando a personagem, de acordo com seus passos e ações. É possível observar também as descrições detalhadas deste espaço, como exemplo no seguinte trecho. Achei-me numa sala muito ampla e alta. As janelas compridas, estreitas e pontudas tinham peitoris tão afastados da soalha de carvalho negro que era impossível alcançá-los. Fracos raios de luz avermelhada penetravam pelas vidraças guarnecidas com rótulas, só conseguindo tornar visíveis os objetos próximos mais volumosos. O olhar, porém, lutava em vão para perceber os cantos mais distantes da sala ou os recessos do forro em abóbada guarnecido com entalhes. Sombrias cortinas pendiam nas paredes. O mobiliário era excessivo, desconfortável, antigo e gasto. Os muitos livros e instrumentos musicais que jaziam dispersos não conseguiam dar vitalidade alguma ao ambiente. Senti que respirava uma atmosfera de tristeza. Um ar severo, profundo e irrecuperável desalento pairava sobre as coisas e impregnava tudo. Neste trecho também é possível observar a interrupção narrativa citada anteriormente, que descreve o ambiente do ponto de vista da personagem. Um elemento que se destaca na construção dessa narrativa é a ambientação, que é não só o espaço físico onde a narrativa acontece, como talvez o nome possa sugerir, mas a relação que se dá entre esse ambiente e as personagens e o narrador. Por exemplo, nesse conto, a casa dos Usher é tida quase como uma personagem, porque os detalhes e descrições que definem como sombria, antiga e portadora de uma energia incomum parecem relacionar-se com os sentimentos desencadeados do personagem. Então é muito importante a gente esclarecer isso, que a ambientação ela é muito além da descrição do ambiente físico do conto. Ela é todo um conjunto de coisas que desenvolve essa relação entre o ambiente, o enredo e os personagens. Já que é da experiência que o narrador enfrenta no interior da casa e suas observações sobre esse cenário sombrio que evocam também no leitor um misto de sentimentos desagradáveis. Curiosidade sobre o povo. A primeira curiosidade é que existe um museu em sua homenagem em Richmond, nos Estados Unidos. A segunda curiosidade é que Poe escreveu a primeira história moderna sobre detetives. O Obituário de Poe foi escrito pelo seu rival. O time Baltimore Ravens é em homenagem a Poe, assim como seu mascote, que é um corvo. Oi, meu nome é Ana Amélia. Oi, meu nome é Maria Fernanda. Oi, eu sou a Lorena. Oi, meu nome é Laiane. Oi, meu nome é Bianca. E se vocês gostaram do vídeo, curta, compartilha e se inscreva no canal. Valeu!